Culturas Indígenas com o convidado especial Cristino Wapchana, mediadora Elisa Veiga. Cristino Wapchana é músico, compositor, cineasta, escritor, contador de histórias e palestrante sobre a temática indígena. Já recebeu diversos prêmios, como Estrela de Prata do Prêmio Peter Pan, Prêmio Finilinge e Prêmio Jabuti. Seu livro, A Boca da Noite, figurou no catálogo da Feira de Bolonha, na Itália. Em 2017, recebeu o selo altamente recomendável Finilinge e o selo White Rivenes na Biblioteca de Munique. Pelo movimento União Cultural, recebeu o prêmio Literatudo Monteiro Lobato e a Medalha da Paz Mahatma Gandhi. É patrono da cadeira 146 da Academia de Letras dos Professores de São Paulo. Indicado ao Prêmio da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República em 2014 e em 2008 pelos trabalhos relevantes em prol da cultura indígena brasileira. Foi coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas do INBRAP. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui com o Cristino. Bem-vindo à FLIR, muito obrigada pela sua presença, muito bom estar aqui com você. Eu queria já que você começasse falando sobre o seu primeiro contato com a literatura, como foi que isso começou? Olá para todos, é uma alegria imensa poder participar da FLIR mais uma vez. E o contato com a literatura demorou um pouco, porque eu pertenço a um povo indígena. E é interessante até falar um pouco sobre esses indígenas que habitam o país inteiro. Somos 305 povos, falando 274 línguas. E tem uma riqueza extraordinária, qual a sociedade brasileira ainda está um pouco distante. E a literatura é uma ferramenta de aproximação. Então, eu comecei a ler, já tinha mais de 25 anos, quando comecei a ler os primeiros livros e seguir. E a partir dos 30 que comecei a ter o gosto pela leitura, de fato, as diversas literaturas. Interessante, olha só, até bem pouco tempo atrás, era raro, né, a gente encontrar obras publicadas por indígenas, mais raro ainda encontrar um indígena reconhecido como escritor. E eu queria saber como você vê esse panorama dos indígenas na literatura hoje. Bom, hoje já alcançamos um respeito relativo, tanto é que Daniel Munduruku foi candidato a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, primeira vez na história. Mas voltando um pouco, o que faz com que as coisas sejam, de fato, materializadas são as histórias. Então, é por elas que nós existimos, que tudo existe. E para que a gente chegasse até aqui, hoje, com mais de 60 autores publicando por editoras, teve um início com o Livre Jacupé, Eliane Potiguara, mas quem deu o pontapé inicial nisso, que saiu na mídia, no Fantástico, foi o Cacá Verá, com o livro Terra de Mil Povos, em 94. E então, foi uma coisa extraordinária, um indígena escrevendo, até parece que está fora de uma humanidade, fosse um bicho, talvez, que estivesse escrevendo para ser extraordinário, assim, sabe? Então, Daniel Munduruku escreve o primeiro livro em 96, Coisas de Índio, que ganha o Prêmio Jabuti, e aí Daniel começa a pensar num coletivo onde pudéssemos fazer encontros de possíveis escritores, artistas, ilustradores. Isso aconteceu dentro do salão da Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, desde 2003, que há um encontro chamado Encontro Escritores e Artistas Indígenas, e todos os anos a gente fazia dentro do contexto do salão esse encontro, e era para que os indígenas tivessem contato com editoras, com editores, com ilustradores, que houvesse cursos para que entendesse como era o processo da escrita, o processo da ilustração, sobre direitos autorais, e aí se começou vários outros indígenas
a participar, a publicar por editoras, e tem um concurso chamado Tamoios, que é para escritores indígenas, para quem está iniciando. Em 2008, 2007, eu ganhei esse concurso, e saí, entrei nesse movimento da escrita, a partir desse encontro de escritores. Então, enquanto não tinham encontro de escritores, nós tínhamos aí menos que 10 autores indígenas, no geral. Uhum. Nós temos mais de 60 que publicam por editoras e alcançamos o nível de escrita, nível, inclusive, internacional. Uhum. É isso que eu ia perguntar para você, como foi esse processo de se tornar um autor? Você falou do seu contato com a leitura, né, aos 25 anos, e se tornar um autor, como foi isso? Eu comecei como contando histórias, recontando histórias do meu povo. O primeiro livro, que foi A Onça e o Fogo, esse livro aqui, que ganhou o concurso Tamoios na época, acho que em 2007 mesmo. E Daniel foi o padrinho desse livro, ele com Heloísa Prieto, que fez a primeira leitura e deu uma ajustada para que a gente conseguisse publicar. Foi publicado por uma grande editora, a editora Manolio na época, e foi lançado em 2009, e depois só fui publicar em 2014, porque eu cuidava da produção do encontro de escritores e artistas indígenas e outros encontros pelo país, falando sobre literatura, sobre essas ricas culturas indígenas. Você acha que hoje o povo indígena ele é respeitado, é valorizado na sociedade? E em que podemos melhorar nesse sentido? Hoje, nesse momento, está mais difícil do que há 5 anos atrás, por exemplo. 5 anos atrás, nós tínhamos dirigentes do país mais humanos, que conseguia enxergar o outro melhor. Então, depois que mudou de governo, isso retrocedemos aí pelo menos uns 30 anos. E um presidente falar que estamos perto de ser humanos é uma coisa absurda. Isso mostra a capacidade dele de incompreensão do outro, de respeitar a cultura do outro, respeitar o outro até como gente, como ser. Só existe uma humanidade, não existe outra, só existe um planeta, não existe outro mais próximo que se tem, que descobriram que pode acolher humanos que têm uma atmosfera parecida, está a 4 anos e meio de anos-luz daqui. E um segundo, a velocidade da luz, 350 mil quilômetros, um segundo. Então, para se ter uma ideia, para ir daqui na Lua e voltar, você levaria aí menos de 3 segundos para entender sobre a velocidade da luz. Então, a gente está, nesse momento, é, os indígenas estão sofrendo violências de diversas formas, pelo garimpo, pela derrubadas os caras do agronegócio, os madeireiros, está tendo uma invasão assim, e uma violência que isso tinha na década de 70 para trás. Então, hoje, com o apoio de um presidente que era para cuidar do seu povo, tem esse resultado. E na literatura, talvez não tenha sido tão atingido, porque nós conseguimos expandir essa literatura com a qualidade que se tem. As universidades começaram a estudar, há muitas teses de doutorado, de mestrado, falando sobre essas literaturas, alguns autores, e essas premiações que ganhamos, como ganhar o Jabuti. Eu ganhei o Jabuti em 2017, eu não, o livro é muita gente que faz, mas eu tive que buscar o Jabuti. O Daniel, os livros dele já receberam pelo menos 2 Jabuti. O, um dos meus livros foi traduzido para o sueco, para o dinamarquês, e fui a Gotemburgo, na Suécia, fazer o lançamento em 2017. E em 2018, o livro em dinamarquês ganhou o segundo prêmio mais importante da Europa, que é o Peter Pan, junto com França. Então, nós estamos no nível hoje de escrita muito bem representada. O livro A Boca da Noite
que foi traduzido para esse sueco dinamarquês, que é esse livro aqui, hoje com cerca de 10 prêmios, entre eles o Jabuti, melhor livro para criança, melhor ilustração, tantos outros prêmios, entrou na lista dos melhores do mundo de 2018, e eu, como autor brasileiro, tive a oportunidade de ir até a Grécia para receber essa premiação. Então, hoje, alguns autores, como em qualquer profissão, despontaram e estão numa concorrência de nível internacional, que publica com grandes editoras, com grandes ilustradores. Esse livro foi ilustrado por Graça Lima, o qual nós finalizamos um outro livro que vai ser lançado agora em janeiro, o 9º livro pelo Clube Leiturinha. Então, nesse caminho, como artistas, estamos sendo um pouco mais reconhecidos, mais respeitados nesse sentido. A Bienal de São Paulo tem toda a obra desse ano feita por artistas indígenas, qual deles o principal é o Jade Isbel, que também é autor e que partiu esse mês com essa pressão toda do mundo. Parece que a gente tem a obrigação de salvar o mundo. É um reconhecimento muito importante, são prêmios, né, muito importantes que você recebeu. São 8 livros, né, já escritos, como A Boca da Noite, que retratam histórias do povo Wapichana, né, assim que se fala, se me corrija se eu estiver errada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de retratar a cultura indígena. Eu sou Wapichana, então eu entendo da cultura, sou pertenço à cultura. É como se você brasileira escrever sobre o teu Brasil. Como cada um dos povos, cada um representante escreve sobre o seu, raramente a gente busca uma outra fonte, algum outro povo, para poder reescrever, refazer, fazer um reconto de uma história. Eu já usei isso, mas os autores, normalmente, ele fala sobre o povo dele, sobre a visão do povo dele, a cosmologia do povo dele, a espiritualidade do povo dele, como ele vive sobre seu território, a sua forma de estar no mundo, de ver o universo. Então, cada um se apropria disso. No entanto, não escrevemos apenas histórias tradicionais, que são aquelas histórias recontadas, recontadas, recontadas. Nós somos autores, e ser um autor é uma profissão como qualquer outra profissão. Então, eu escrevo algumas outras histórias que têm a tradição dentro dessa história. Histórias que eu vivi, por exemplo, como Cão e o Curumim, que também foi finalista do Jabuti, foi o 5º livro. O Boca da Noite foi o 4º, que ganhou o Jabuti, o 5º livro. Foi finalista do Jabuti, concorrendo com Roger Mello, com outros grandes nomes, em 2019. E eu escolhi um caminho de trabalhar mais com a tradição dentro das histórias, mas somos autores, podemos fazer qualquer outra história, e eu prefiro falar daquilo que eu conheço, que é meu povo, e como Bartolomeu Campos de Queiroz, um grande autor, o mago da palavra, o mineiro, tive o privilégio de conhecer, uma vez me falou, estávamos na Flip, ele falou: Cristino, o que eu mais escrevo são coisas da minha infância. Então, eu comecei a compreender que essa magia de tudo está aí, como no início de todas as coisas. No princípio, tudo era magia. Por isso que as histórias são tão bonitas, por isso que elas influenciam a gente. Não existe, por exemplo, histórias que são mais verdadeiras que a outras, que tem que se acreditar uma, essa, não existe uma verdade nesse sentido. Tanto é que quando a gente fala, o meu povo, ele foi criado da lua e do sol. O povo judeu foi criado do barro e a mulher da costela. O povo Munduruku saiu do centro da terra, e o povo Jabuti que nasceu de uma árvore de pedra. Assim, todos os povos tiveram uma origem. Sabe de onde vieram. Então, ninguém estava lá nesse momento. Ninguém estava lá, ninguém viu. Por isso que são histórias. E como história, ela cumpre a missão dela, mágica, de encantar, de dizer como as coisas foram criadas, como foram feitas, e traz os seus heróis, os seus milagres, traz tudo que uma história é capaz de comportar.
E é justamente isso que a literatura indígena para as crianças pode nos ensinar, né? É, é uma delas. Quando a gente fala de histórias, é, histórias são histórias, ponto. Função, justificar as coisas. Então, dentro do nosso meio indígena, essas histórias que são narradas de geração em geração, elas servem para educar, servem para ensinar, elas servem para justificar as coisas. Quando uma criança está fazendo algo que não é comum ao coletivo, que prejudica alguma coisa, distorce alguma coisa, se conta uma história que tenha alguma situação parecida, para que ela compreenda que o que ela está fazendo, ela interfere no bem-estar de alguma forma. Então, ela é para ensinar, ela é para educar, para educar. Então, Uhum, quem ouve história tem um mundo mais humano, um mundo mais bonito, mais uhum, colorido. É igual ler liberta. Jesus salva, mas a leitura também salva, a arte salva. uhum, E as artes, elas existem exatamente para isso. As artes é uma porta que se abre para todos. Claro, nem todo mundo nasce com aquela facilidade, ou talvez o dom de ser um artista, de trabalhar de alguma forma como um artista. Mas essa arte é que faz com que esse mundo caminhe bem. Por exemplo, quem que não gosta de música? Se você não gosta de música, você gosta de ouvir história, você gosta de ler, você gosta de ver uma pintura, você gosta de ver várias outras coisas que te influenciam, que te lembram em algum momento, especialmente a música, ela te lembra, quando você ouve uma música, você volta ao mesmo momento que você ouviu ela. Isso é fato. Então, é, a, a arte, no geral, é que nos tira é, do, do nada, assim, uhum, do escuro e nos coloca em evidência. uhum. Ela é muito democrática, é diferente de outras profissões. E quais das suas obras você recomendaria para apresentar essa literatura para quem ainda não conhece? Bom, se for para criança, pode ser A Boca da Noite, pode ser talvez A Cor do Dinheiro da Vovó, que é esse aqui, um livro lindo. E O Cão e o Curumim. O Cão e o Curumim é uma história fantástica. Está aqui ele, esse livro aqui, da Melhoramentos, Thaisa Borges que ilustrou. É lindo esse livro. Isso aqui é juvenil, ele traz a tradução, a visão, a espiritualidade do povo Aptiana. E eu estou com esse novo livro aqui, Tomoromu, Árvore do Mundo, foi lançado agora, e que fala sobre o Monte Roraima, que é um lugar tão misterioso, tão bonito, um dos montes mais visitados do mundo. E eu conto numa visão aptiana, porque vários povos contam a mesma história. Uhum. Então, os meus livros talvez sejam esses que sejam os mais que saem. Tem um livro aqui que eu não mostrei, que é dos Meninos Maluquinhos, do Ziraldo, 40 anos de Menino Maluquinho. A Melhoramentos resolveu fazer uma Tá. homenagem a ele, e aí foi feito com 8 autores, Os Meninos Maluquinhos, aí eu escrevi uma história. O Geraldo é um amigo já de muito tempo que conheço. E também saiu As Meninas Maluquinhas, também, acredito que com 8 autoras, editora Melhoramentos, está por aí. E você conseguiria elencar aqueles dos quais você mais se orgulha, já que você tem um currículo extenso de premiações aí? Eu entendo que histórias são histórias. E essas histórias, elas têm uma alma própria, elas são donas de si. Então, a partir de 2014, quando eu consegui receber, que eu não acho que escrevo, acho que eu recebo as histórias, foi o Boca da Noite, que foi uma experiência assim, magnífica. Eu recebi o pai, que é o personagem, e ele que me falou o título de primeira, e escrevemos numa noite.
e foi assim maravilhoso. E eu entendi que as histórias têm esse espírito próprio e elas se manifestam quando elas desejam se manifestar. E se quem está recebendo tem que estar com uma espiritualidade no mesmo nível, porque ela deve se materializar com toda a beleza, com toda a riqueza, com toda a magia, com tudo que ela tem, com todas as cores que ela tem, e o artista, o receptor, deve só anotar. E aí ela sai bonita. A gente não faz trabalhos para correndo atrás de prêmios. Eu, pelo menos, não faço isso, não acho que é isso que leva, mas a história, quando ela sai por si, ela tem toda essa beleza, toda essa riqueza. E quando um livro está pronto, depois de muita gente trabalhar nele, ele segue o caminho dele. E a gente tem que partir para um outro momento, para receber uma outra história. E aí segue, cada um segue seu caminho e vai embora. Aproveitando esse assunto, você acredita que tem algum outro escritor indígena que você gostaria que a sociedade brasileira prestasse mais atenção, desse mais destaque, que você gostaria de comentar aqui? Bom, nós precisamos de mais autores indígenas. Autores nós estamos relativamente bem, com grandes nomes. Ailton Krenak, inclusive Ailton está escrevendo a quarta capa do novo livro Chuva Gente, o Gente Chuva, a Gente Chuva. Mas precisamos de mais autoras indígenas. Temos pouco, Eliane Potiguara, Graça Graúna, Aurelene Tabajara, mas é pouco. Ainda não despontaram assim com grandes premiações. A gente precisa, é, como indígena, a gente tem essa quase que uma obrigação de provar todo dia que a gente tem as mesmas potencialidades de gente, a mesma genialidade de gente, e mesmo assim as pessoas ainda duvidam muito do nosso intelecto, acham que tem uma humanidade inferior à outra. Isso não existe. Só moramos em lugares diferentes e vemos coisas diferentes, cuidamos de coisas diferentes. Os indígenas têm um conhecimento estupendo de tudo, de natureza, é o que mais cuida dessa mãe terra que está tão massacrada, tão cheia de plástico, tão cheia de boi, tão cheia de agressores, de tudo, que retiram o ouro e deixam lá tudo abandonado, não tem compromisso nenhum, porque eles não consideram essa terra como mãe. Mãe é para gente. Mãe, a gente não agride, a gente não destrói. Isso aí. Onde as pessoas podem encontrar seus livros, o seu trabalho? Os livros podem ser encontrados pelas editoras. Você digitando meu nome, Cristino Aptiana, no Google, você já vai ter diversos sites que abrem com alguns títulos. Eu trabalho com pelo menos umas 5 ou 6 editoras, tenho trabalhado. Então, isso abre e tem vários sites, mas vez por outra eu tenho alguns livros aqui que eu negocio e envio com uma dedicatória para o endereço de quem desejar. Então tá bom. Para a gente encerrar, gostaria que você desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo e agradecer muito sua presença aqui na FLIR. Que todos sejam mais humanos, mais tolerantes. Gente é gente em qualquer lugar. Não é cor que classifica as pessoas, não é isso. Gente é gente, só existe o mesmo coração, é o que todo mundo carrega, a mesma cor de sangue. Que sejam mais humanos, que recebam o outro, não importa a sua sexualidade, não importa. A vida é dele, ele escolheu viver. Só temos uma vida só. Vamos viver bem, com respeito ao outro, com essa tolerância. Leiam, leiam, leiam. Leitura liberta, não te deixa preso, te dá compreensão das coisas, te melhora o vocabulário, te torna mais humano. Então, leia muito, leia. Cristino, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado, que sejam felizes.